Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá, estamos chegando pela sua TV São Carlos com mais uma edição do nosso Checkmate. A você, nosso muito obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje eu recebo o nosso convidado, ele que é bancário, tem mais de 20 anos de vida pública, tem 53 anos e faz parte do nosso Legislativo Municipal. Eu recebo aqui na bancada do Checkmate o vereador Valcir Bragato, ele que é do PV. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Checkmate. Prazer imenso tê-lo conosco aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar aqui participando com vocês, esse trabalho brilhante que vocês estão fazendo no programa Checkmate pela TV São Carlos, trazendo comunicação, discutindo temas importantes da nossa cidade junto à população. Isso é muito importante. Vereador, começando aqui esse nosso bate-papo, queria que o senhor falasse um pouco aí de sua trajetória antes de iniciar aí na vida pública, o vereador. Eu desde muito novo sempre participei de vários trabalhos junto à população, junto à comunidade, trabalhos junto a algumas organizações sociais, assistenciais, e sempre senti a necessidade de agir, de atuar, de nós podermos, de alguma forma, interferir nas questões públicas, participar e levar um trabalho também na vida pública. Então, por esse engajamento, em determinado momento, junto à minha família, decidi que me candidataria a vereador. Exerci 3 mandatos de 93 até 2004. Em 2004, disputei como candidato a prefeito pelo Partido Verde. Depois, em 2008, na condição de vice-prefeito. E na última eleição legislativa, em 2012, voltei como candidato a vereador e voltei à Câmara Municipal eleito. Então, o senhor já tem um histórico aí de serviços prestados à comunidade, né? Isso é inquestionável. Bom, agora, na condição de vereador, quais os pontos fundamentais do seu mandato, vereador? Olha, tem sido pilar mestre na sua atuação? Em primeiro lugar, é sempre importante a gente saber exatamente qual é a função do vereador. Quando nós saímos para a campanha, que nós vamos abordar, pedir o apoio, pedir o voto, é importante que a gente mantenha sempre consciente a comunicação para o eleitor, para a população, qual é realmente nossa função, que é a função de fiscalizar o uso do recurso público, fiscalizar o Poder Executivo, legislar, fazer boas leis, aprovar, votar boas leis para a cidade que nós defendemos e também representar a população, dar os encaminhamentos para que a cidade esteja cada vez melhor, que a prefeitura, que é o Poder Executivo, possa realmente cumprir no uso do dinheiro público com o que a população espera. Nesse aspecto, nós temos feito realmente um trabalho bastante forte. Em todos os mandatos que eu estive na Câmara e nesse mandato, nós temos acompanhado muito de perto a execução orçamentária. Estamos, inclusive, atualmente desenvolvendo uma CPI. Eu sou o relator desta CPI, onde nós estamos fiscalizando o uso do dinheiro público da cidade de São Carlos. Estamos sempre atentos às licitações para ver se os valores são corretos, de acordo com o que está sendo adquirido. Estamos sempre acompanhando a divisão, a distribuição dos recursos junto às mais variadas secretarias, cobrando muitas vezes da Prefeitura mais ações, mais atendimento nos bairros, melhoria da qualidade de vida na cidade. Então, isso é o que nós temos trabalhado de forma geral. Naturalmente, até por ser um vereador do Partido Verde, nós temos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento sustentável, que a gente possa crescer, ter uma economia cada vez mais significativa para o interesse de toda a população, mas de forma sustentável, com formas de produção cada vez mais seguras, cada vez mais de acordo com a qualidade ambiental que nós precisamos oferecer. Isso envolve tudo.
Isso envolve uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, envolve questão de segurança pública, envolve a questão de manutenção das vias públicas, as obras, os serviços, além também do aspecto que nós precisamos de preservação das nascentes, preservação dos mananciais, a questão de ampliarmos, voltarmos a ter uma cidade como era no passado, muito bem arborizada. Nós temos algumas regiões bem arborizadas, outras deixam a desejar. Temos trabalhado nesse aspecto a questão da educação ambiental. Eu estou participando com alguns grupos, algumas ONGs da cidade, na criação de um novo centro de educação ambiental na cidade de São Carlos. Um trabalho importante, significativo, feito em parceria com pessoas das universidades, das unidades da Embrapa, com vários setores da cidade, um trabalho que já é desenvolvido e que vai ter agora um avanço ainda maior. Vereador, falando em questões ambientais, tempos atrás o senhor participou aí de uma audiência pública, né? Inclusive contando com a presença do Sérgio Pepino, que é o presidente do SAAI. Nos fale um pouco mais dessa audiência pública, enfim, qual foi o resultado disso, vereador? Nós temos uma grande preocupação com o bem mais precioso natural que nós temos, que é essencial à vida, que é a água. Nós estamos vendo as dificuldades que muitos municípios estão passando na questão da água e nós temos essa preocupação também na cidade de São Carlos. Em São Carlos, aproximadamente 50% da água que é captada vem do Ribeirão Feijão e um pouco do Espraiado, são águas superficiais que nós falamos, dos rios, a longa distância. E temos também aproximadamente 50% da água que é buscada junto ao aquífero Guarani através dos poços profundos. Nós temos na nossa rede de São Carlos, na nossa rede de abastecimento de água, uma perda muito grande. Nós temos convivido e os bairros, as pessoas têm nos acionado na Câmara Municipal porque nós temos tido uma quantidade muito grande de vazamento, de perda de água na cidade de São Carlos. Em torno de 50%? Isso, né? Em torno de 50% de toda a água que é captada, tratada e distribuída, ela se perde, e isso é uma grave consequência, tanto na questão do bem, que é a água, como também do custo que isso leva à população manter. Então, nós, com essa preocupação, eu estou na presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, houvemos por bem chamar uma audiência pública, chamando a direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que viesse falar conosco na Câmara Municipal e com a população de que forma está sendo tratado, trabalhado para diminuir essas perdas de água. Algumas ações já vêm sendo desenvolvidas, algumas medidas já foram tomadas e nós percebemos que já começa a diminuir um pouco essas perdas, esses vazamentos, mas ainda há muito por se fazer. Nós estamos mantendo nossos contatos com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, cobrando o serviço que seja cada vez mais ágil, com mais equipes, com mais equipamentos, para que a gente diminua bastante essa perda, para que a gente tenha índices muito pequenos e possamos dar uma condição melhor de uso da água em São Carlos. Daqui a pouco eu volto com o senhor nessa questão do SAAI. A você que está chegando agora, esta é a sua TV São Carlos, esse é o nosso checkmate. Bom, nós vamos agora com a fala do vereador Lucão Fernandes, ele que é do PMDB e também presidente da Câmara Municipal aqui na cidade. Na verdade, nesta 9ª sessão ordinária, ele acabou fazendo um desabafo em pleno plenário e você acompanha agora aqui no Checkmate. Eu tenho procurado quase todos os dias visitar todos os gabinetes dos meus amigos, dos meus pares, não para fiscalizar, senhor presidente, mas pelo contrário, porque a onda que se pega agora é de tentar desvalorizar esse parlamento. E eu tenho procurado acompanhar o trabalho de todos os senhores vereadores. E eu posso dizer que até o momento bate uma tranquilidade no coração deste vereador. Porque tanto suas assessorias quanto os senhores vereadores tem procurado atender a todos os munícipes que procuram vossas excelências e tem sido diuturnamente uma procura muito grande.
reclamando de situações de incômodo no entorno de vossas moradias, em torno de nossa cidade. Nós temos as duas CPIs em pleno vapor, ouvindo as testemunhas, procurando da maneira melhor possível trazer toda a transparência daquilo que buscam. Nós temos as nossas comissões que têm se debruçado sempre que chega os processos e que cabe a elas fazer os seus análises. E nós temos visto a preocupação de todos os senhores pares, juntamente com os nossos analistas do Legislativo, buscar, na profundidade de todos esses processos, os melhores pareceres. Tem sido um desafio tremendo para este vereador, no entorno de onde eu moro. Eu não posso ficar pedindo para limpar o terreno próximo da minha casa. Por que vai ficar limpo o terreno do lado da casa do presidente que está hoje na Câmara? E os demais tudo sujo? Então, está ficando difícil, muito difícil, nós executarmos esse elo entre a população e a prefeitura. Ok, tivemos, portanto, a fala do vereador Lucão Fernandes, do PMDB, ele que também preside a Câmara aqui da cidade. Vereador Bragato, o senhor esteve, né, durante o pronunciamento do vereador Lucão, né, esse desabafo dele na sessão plenária. Qual a sua opinião a respeito disso, vereador? Foi importante a manifestação do presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes. Inclusive, eu solicitei uma parte a ele para referenciar, inclusive, o que ele estava falando, porque na função de vereador, ele como vereador, muitas vezes, ele solicita para a prefeitura, ele busca que os serviços sejam realizados, principalmente na limpeza dos bairros. As praças públicas, essa questão do entulho que está jogado pelas praças, sofás, tudo mais, inclusive comprometendo a saúde, trazendo um avanço muito forte, lamentável na questão da dengue para a cidade de São Carlos. E ele, inclusive, nesse desabafo, disse que muitas vezes ele vê até no entorno da casa dele uma situação dessa e ele não se sente, às vezes, à vontade para fazer a solicitação do serviço em frente aonde ele está residindo, porque muitos bairros estão passando por essa situação e ele não acha certo ter o privilégio de fazer primeiro no bairro dele. Porém, os vizinhos o cobram e ele acha que a prefeitura tem que fazer na cidade toda, no que, inclusive, eu concordo plenamente. Até mesmo uma questão de coerência também, né? Muito bem, nós vamos agora ao intervalo aqui pela sua TV São Carlos. Daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara. Olha, para você ligado aqui no Checkmate pela sua TV São Carlos, eu tenho um recado maravilhoso para você, minha amiga dona de casa, para você estudante, para você que mora sozinho e que no final de semana não tem tempo para quase nada. Agora, em São Carlos, você pode contar com a lavanderia Water Clean, atendendo você na região da Vila Neri, na rua Dr. Carlos Botelho, 3038, com o telefone o 3201-3848. Repito para você, 3201-3848. E lá na lavanderia Water Clean você escolhe a melhor forma de pagamento. Se você quer pagar por quilo ou por peça de roupa, cortinas, roupas de cama, roupas especiais como ternos que você usa aí em ocasiões específicas, você pode contar com o pessoal da lavanderia Water Clean atendendo você de uma forma toda ela especialíssima. E você dizendo que viu o recado aqui na TV São Carlos, você vai ter aí preço
preços convidativos para sua total comodidade. Agora em São Carlos, repito, você pode contar com a lavanderia Water Clean. Principalmente você que tem a sua vida corrida, você que é estudante, você que é dona de casa. Aqui em São Carlos, na rua Dr. Carlos Botelho, 3038, na Vila Neri, com o telefone o 3201-3848. 3201-3848, lavanderia Water Clean. Ok, de volta pela sua TV São Carlos, canal 7, com mais um bloco aqui com o Checkmate e na sequência nesse bate-papo com o vereador Bragato, ele que é do PV. Vereador, o senhor está fazendo parte de uma CPI, né, que analisa o orçamento da cidade, inclusive essa questão da instituição Corpo e Alma. Como é que é isso, vereador? Nós estamos com uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito em andamento. O vereador Penha é o presidente, eu estou como relator e fazem parte também o vereador Lineu, a vereadora Cidinha do Oncológico e o vereador Rodson. Esta CPI foi constituída para analisar a prestação de contas da Associação Corpo e Alma do ano referente ao ano de 2013. São recursos públicos que foram repassados a esta associação. Nós tivemos a disposição do vereador Penha de propor a CPI para que a gente avaliasse se está de acordo com o trâmite legal a utilização deste recurso, e estamos em andamento com as investigações. Muito bem, quer dizer, até agora a coisa anda caminhando com relativo progresso, não é, vereador? Nós procuramos, até pela experiência que já temos alguns vereadores em relação a CPIs de outras épocas, nós procuramos dar a maior agilidade possível. Já ouvimos muitos depoentes que vieram prestar esclarecimentos à nossa comissão. Temos já um volume significativo de documentos que estão sendo analisados e daremos sequência. Logo nos próximos dias continuaremos essa análise, novos depoimentos, pretendemos cumprir dentro do prazo que nos foi estabelecido. Vereador, uma notícia que está tomando conta aí da imprensa, né, do noticiário. Recentemente aí tivemos a morte de uma pessoa aqui na cidade. Ainda falta confirmar, né, pelo menos até o presente momento, na data dessa gravação, a Prefeitura e a Santa Casa ainda aguardam um laudo definitivo a respeito da morte dessa pessoa aqui na cidade, aqui em São Carlos. Suspeita-se que possa ser dengue. Enfim, nós já estamos vivendo essa epidemia. O que o senhor pensa a respeito disso, essa questão da dengue? Todo ano, entra ano, sai ano, essa lenga-lenga, não somente aqui em São Carlos, como em muitas cidades aí, Brasil afora. Olha, eu considero uma situação absolutamente lamentável, tá? Lamentável porque existe o risco de morte, existe uma epidemia instalada. Nós tínhamos na cidade de São Carlos um controle muito bem feito, tínhamos pouquíssimos casos de dengue em relação a outros municípios que já apresentavam uma quantidade muito maior. Desde o começo de 2013 até agora, nós fizemos diversos pronunciamentos pela Câmara Municipal, vários vereadores sinalizaram, nós cobramos que houvessem as ações de prevenção que deveriam ter sido feitas de forma mais eficiente, em maior amplitude no ano de 2013, no ano de 2014, a utilização dos recursos, inclusive, que já existiam destinados para esse fim, e houve, no meu ponto de vista, um descaso da gestão municipal, da administração, de não ter feito a ação preventiva que deveria ter sido feita. Passado isso, agora nós temos que correr atrás do prejuízo. Fizemos várias reuniões na Câmara Municipal, chamamos as secretarias da Prefeitura, cobramos em audiência pública na Câmara Municipal e algumas ações estão sendo desenvolvidas, passaram a agilizar, a acelerar essas ações, porém, o estado de epidemia que nós estamos requer ainda mais investimentos e mais atitude, mais ações, mais pessoas na rede pública de saúde atendendo a população e ajudando na prevenção, na limpeza da cidade. Ainda acho muito pouco o que a administração do prefeito está fazendo. Precisa fazer muito mais para conter essa epidemia. Muito bem, agora eu te faço uma questão aqui, vereador, uma pergunta. Como o senhor avalia o relacionamento do Executivo Municipal com o nosso Legislativo? Olha, nós temos percebido uma dificuldade muito grande da Prefeitura, do Poder Executivo, no tratamento dos processos, no encaminhamento dos processos junto à Câmara Municipal. Eu vou citar apenas um exemplo, não é nem só uma questão de relacionamento, é uma questão até de qualidade do serviço que vem da Prefeitura para análise da Câmara.
Nós temos tido quase toda semana, entre os processos que vêm, as leis, os projetos que vêm da Prefeitura para a Câmara, projetos com erros formais, alguns erros, inclusive, assim, inadmissíveis na confecção de projetos de lei. Eu fui dar parecer ontem, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, num projeto, e o projeto precisa ser devolvido para a Prefeitura, porque foi feito um termo de conduta, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. A Prefeitura se dispôs a fazer um acerto de uma via para poder sair de uma nascente. Foi assinado o documento pelo prefeito, pelo Ministério Público, pelo proprietário da fazenda e tudo mais, e eles mandaram a lei exatamente definindo a estrada sobre a nascente. Então, são coisas que você vê que está faltando atenção, está faltando qualidade, está faltando zelo para fazer os processos. Isso cria problema, né? A Câmara tem que ficar corrigindo processos, devolvendo processos, isso causa situações indesejadas no trâmite dos processos. Bom, falando em relacionamento, nós vamos agora, aqui pelo Checkmate, pela TV São Carlos, com a fala do vereador Marquinhos Amaral, ele que é do PSDB, também fazendo seu desabafo em relação às muitas questões, não somente questões nacionais, como também questões ligadas aqui à nossa cidade. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui no Checkmate pela sua TV São Carlos. Nós não poderíamos ocupar essa tribuna sem deixar de comentar o grande banho de democracia que nós assistimos no último domingo. Tanto aqui em São Carlos, como nas cidades menores da nossa região, no estado de São Paulo e no nosso país. Nós assistimos a população ir às ruas e dizer à classe política que chega, que as coisas precisam mudar. Nós não poderíamos ocupar essa tribuna sem deixar de comentar o grande banho de democracia que nós assistimos no último domingo. Tanto aqui em São Carlos, como nas cidades menores da nossa região, no estado de São Paulo e no nosso país. Nós assistimos a população ir às ruas e dizer à classe política que chega, que as coisas precisam mudar. As pessoas que, assim como eu, outros vereadores, também vão no supermercado, sabem que os preços estão subindo abusivamente, que as coisas hoje estão incontroláveis, que a situação do Pronatec é dramática, que a situação do financiamento das nossas universidades a pessoas carentes. Se o governo da presidenta Dilma, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu a corrupção nesse país, e nós nunca vimos, presidentes do passado até foram afastados, por muito menos que isso. Se o país vai mal, a nossa cidade vai mal. E a nossa cidade vai mal por quê? Porque se lá em Brasília se instalou a corrupção, aqui se instalou a incompetência de um homem vindo da iniciativa privada, mas que não tem condições de administrar um poder. Disse o meu líder, o meu presidente, agora há pouco nessa tribuna, que precisa entender de administração pública, precisa ser humilde se não entender, de vir, de sentar, de discutir, de pedir opiniões. Isso nós temos visto que não ocorre com o atual prefeito de São Carlos. Seguindo com o nosso checkmate aqui pela sua TV São Carlos, tivemos a fala do vereador Marquinhos Amaral, ele que é do PSDB. Vereador, Marquinhos, como sempre, fazendo o seu desabafo de uma forma muito contundente. Bom, está faltando um pouco mais de jogo de cintura, usando essa linguagem popular aí, entre o prefeito, o seu secretariado, alguém ali do partido, do prefeito, do PSDB, ou de alguém aí da base do governo municipal, para que possa haver essa harmonia um pouco mais civilizada entre o legislativo e o executivo, vereador? Olha, eu acredito que há falta, sim, de uma articulação melhor da administração municipal, da prefeitura, em relação ao legislativo.
né? Existem muitas demandas que são passadas pela Câmara Municipal. Os vereadores estão andando pela cidade, estão sendo visitados, estão sendo solicitados pela população que faz as reivindicações, e essas reivindicações precisam ser atendidas, porque não é reivindicação do vereador. O vereador é uma ponte de contato. Na verdade, quando a prefeitura atende uma reivindicação do vereador, está atendendo uma reivindicação da população. Sim. E a Câmara hoje se ressente desse trabalho, dessa articulação da prefeitura para dar viabilidade nas demandas que a população, que a cidade traz via Câmara Municipal. Acho que falta uma articulação, na minha opinião, no meu ponto de vista, também entre as secretarias da prefeitura, que poderiam talvez atuar de forma mais uniforme para que as ações fossem mais eficientes na melhoria da cidade. E acredito também que a administração precisa conversar mais, acho que precisa ouvir mais a Câmara Municipal, precisa ouvir mais as lideranças de bairro, precisa ouvir mais a população, precisa trazer mais próximo da população as suas ações. Pegando o gancho no teu raciocínio, está faltando aquele chamado interlocutor, né? Que faça aí toda a política de bastidores entre o executivo, entre o legislativo, até mesmo com a população, com a imprensa. Está faltando esse interlocutor, não é, vereador? Sem dúvida. Você veja que o próprio prefeito não indicou quem é o seu líder dentro da Câmara Municipal. Isso faz uma tremenda falta. O vereador Lucão Fernandes estava nos 2 primeiros anos exercendo essa função, inclusive exerceu com muita competência, fez muito bem esse trabalho. Acontece que hoje o vereador Lucão Fernandes assumiu a presidência da Câmara e ele não pode acumular essas funções, ele tem que cuidar da administração da Câmara. E o prefeito até hoje não ainda indicou quem vai fazer essa articulação da prefeitura para dar vazão às demandas que a população traz através da Câmara Municipal. Muito bem, esse é o nosso Checkmate, esta é a sua TV São Carlos. Nós vamos agora ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais, fique ligado. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara.